Jovem de 23 anos que fugiu da guerra em seu país para recomeçar nos Estados Unidos da América está morta. Ela foi assassinada em um trem de metrô leve em Charlotte, Carolina do Norte, em um ataque chocante e não provocado por um homem com longa ficha criminal. O assassinato de Irina Zarutska está causando indignação nacional e internacionalmente. E agora a mãe do suspeito está se manifestando, dizendo por que acha que seu filho nunca deveria ter sido permitido na comunidade. Estamos no caso, apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. É difícil entender como a vida dessa jovem terminou. Ela foge de seu país de origem, onde se preocupava com ameaças de ataques de drones e bombas apenas para ser morta no transporte público nos Estados Unidos. O nome dela é Irina Zarutska. Ela tinha apenas 23 anos. Ela veio para os Estados Unidos com a mãe e os irmãos para fugir da guerra na Ucrânia. O obituário a descreve como artista talentosa e amante dos animais. Ela sonhava em ser veterinária e abraçou o sonho americano do que sua vida poderia ser, como muitos que chegam a este país buscando uma vida melhor. Ela, na verdade, aprendeu inglês em um tempo muito curto, mas não conseguiria ver esses sonhos se tornarem realidade por causa do que aconteceu em 22 de agosto a bordo de um trem leve da cidade de Charlotte. Era cerca de 10 da noite. Esta é uma captura do vídeo divulgado pela autoridade de trânsito de Charlotte do ataque não provocado que tirou sua vida. E eu sei que essa imagem é muito difícil de olhar. O homem agora acusado do assassinato dela é um criminoso reincidente. O vídeo dele supostamente esfaqueando Zarutska veio à tona junto com seu histórico criminal, o que gerou muita revolta. Agora vou te contar quantos anos ele já passou na prisão e o que a mãe dele está dizendo neste momento. O nome dele é DeCarlos Brown. Vamos falar sobre o que ocorreu em 22 de agosto antes disso, por volta das 10 da noite no trem leve. Vídeo da WCNC e Charlotte mostra Zarutska entrando no trem leve e sentando-se diante do homem acusado de matá-la. Brown está lá de moletom vermelho. Segundo a polícia, esses dois não se conheciam e não tiveram nenhuma interação antes desse assassinato. Zarutska havia saído do trabalho em uma pizzaria em Charlotte, Carolina do Norte, e tentava pegar uma carona para casa. Agora vou me afastar do vídeo por um momento apenas para te alertar sobre o que acontece a seguir. Eu não vou mostrar o momento em que Zarutska é esfaqueada, mas você verá tudo o que leva até isso. É difícil de assistir. O vídeo foi divulgado para a mídia local de Charlotte. Cerca de 4 minutos depois que Zarutska embarcou no trem, DeCarlos Brown saca o que parece ser um canivete e a esfaqueia 3 vezes. Brown então se afasta enquanto a jovem cai no chão. A polícia diz que ela morreu no local. Brown foi preso logo depois e agora responde por homicídio em 1º grau. Autoridades de Charlotte afirmam que não havia segurança no trem quando Zarutska foi morta. Eles têm segurança nos trens, mas patrulham a área em vez de ficarem parados em um lugar. Brown já havia cumprido 5 anos de prisão por assalto à mão armada em 2014. Ele já foi preso 14 vezes e, segundo a WSOC-TV, era sem teto. A mãe dele disse àquela emissora de televisão que ele foi diagnosticado com esquizofrenia. A mãe dele conversou com esse repórter dessa emissora de televisão em Charlotte e disse, abre aspas, o que ele fez foi atroz. Foi horrível e foi errado. Ela disse que não quer fazer parecer que o filho dela é uma vítima nesse caso, embora ela diga que o sistema falhou com ele. Ela contou que ao sair da prisão, ele passou a dizer coisas estranhas e ficou mais agressivo. Ela obteve ordem de internação voluntária dos tribunais. A mãe dele disse que o expulsou de casa por causa da violência. Mas aqui está um momento em que tantas pessoas estão focando agora. Isso aconteceu em janeiro deste ano. Brown pediu que a polícia investigasse, abre aspas, materiais artificiais em seu corpo que controlavam funções. Ele se chateou quando a polícia disse que não podia ajudar, então ligou para o 911 e acabou tendo problemas. Ele foi acusado de mau uso do 911, mas isso é parte importante da história. A WSOC relata que a juíza magistrada Teresa Stokes libertou Brown da prisão, apesar de ele estar em situação de rua e ter um histórico de problemas de saúde mental, além daquele registro criminal. E ela o liberou porque ele deu uma promessa escrita de que compareceria. Esta é uma foto de Stokes, segundo seu LinkedIn, que parece desativado após seu nome virar alvo de muitos revoltados com sua decisão neste caso.
A mãe de Brown disse ao repórter da WSOC que seu filho nunca deveria ter sido liberado para a comunidade por causa de seu histórico criminal, além de seus problemas de saúde mental diagnosticados. Brown, que agora está acusado de homicídio em primeiro grau, deve comparecer ao tribunal em 19 de setembro. Sobre a família da jovem ucraniana que veio ao país buscando uma vida melhor e mais segura, aprendeu o idioma e voltava do trabalho à noite em uma pizzaria, sonhando em ser parte ativa da sociedade. Ela foi sepultada na Carolina do Norte. Segundo o New York Post, o pai dela não pôde ir ao funeral porque está na Ucrânia e não pode sair por regras de guerra. Jason St. Albin, do escritório Marsiliot e Mills, advogado de defesa criminal, se junta a nós de Charlotte, Carolina do Norte, para comentar o caso. Obrigado por tirar um tempo para estar conosco no Law and Crime, porque eu sei que essa história é muito grande internacionalmente de várias maneiras, mas certamente na sua cidade. Como alguém que está na cidade onde tudo isso está acontecendo, e há muita conversa em todos os lugares além de Charlotte relacionada a essa história, o que você diria que é a conversa que as pessoas deveriam estar tendo quando se trata desse caso? Obrigado por me receberem, Chris. A casa dos Hornets está cheia de conversas sobre esse caso trágico. E o que eu diria é que há muitas camadas e níveis na discussão que todos nós estamos tendo aqui sobre essa circunstância trágica. Existem vários lados nessa questão. Tem o lado de que as imagens gráficas exibidas são o pior pesadelo de qualquer pessoa. Alguém sendo esfaqueado sem provocação, sem nem mesmo contato visual, a sangue frio, por alguém violento que agora está preso. Mas existe o outro lado da história, que é o fato de essa pessoa ter sua própria trajetória e já ter passado pelo sistema de justiça criminal em nossa cidade. E, de certa forma, esse sistema teve oportunidades de ajudá-los a resolver necessidades que nunca foram atendidas. E essas são necessidades com as quais estou muito familiarizado, já que hoje completo 20 anos atuando como advogado na cidade. Então, é algo que tem vários lados, mas o que eu conheço melhor é trabalhar com pessoas como o Sr. Brown, que lutaram contra a esquizofrenia e problemas de saúde mental ao longo de suas vidas e durante o tempo que passaram no sistema de justiça. E olhando para esse suspeito, e antes de entrarmos um pouco no histórico dele, ele agora está enfrentando acusações de homicídio em primeiro grau. A mãe dele disse que ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Como esse diagnóstico de saúde mental pode influenciar na forma como ele será processado neste caso? Bastante. É uma situação em que a base fundamental e o alicerce das nossas leis criminais permitem, desde o século XIX, alegações de insanidade e declarações de inocência por causa de defeitos mentais que possam ocorrer. Isso não é um fenômeno novo e é algo que realmente pode influenciar muitas atividades diferentes que poderiam ser criminalizadas. Muitas vezes, no direito, analisamos o estado mental da pessoa envolvida na morte de outra. E, em um nível básico, um exemplo seria que punimos muito mais severamente a pessoa que dirige bêbada e mata alguém ao volante do que a pessoa que deixou o celular cair no chão, que não estava usando, e se abaixou para pegá-lo. Essas duas pessoas pensam diferente. Uma põe muitas pessoas em risco, e a outra, embora pareça inofensiva, pode resultar em tragédia com alguém morto. Assim, embora analisemos a mentalidade de alguém nessa situação, isso não justifica sua conduta. Isso não vai tirar o caráter criminoso do ato, mas, certamente, pode mudar a forma como o caso é abordado. Ele já cumpriu, se não me engano, 5 anos de prisão por roubo à mão armada, segundo seu histórico criminal. E aí você tem em janeiro deste ano um episódio de saúde mental, ao que parece, em que ele estava ligando para o 911. Ele é acusado, e isso leva ao momento de destaque, quando um juiz diz que por uma promessa por escrito, ele pode ser liberado sob fiança. Eu sei que a mãe de DeCarlo Brown disse para DeCarlos em uma emissora de televisão local que ela não acredita que ele deveria estar em público.
Como você vê a decisão do juiz de liberá-lo com promessa por escrito, considerando que ele estava em situação de rua, tinha esquizofrenia e comportamento violento? É muito importante, ao fazer julgamentos sobre uma situação como essa, que a gente analise com bastante atenção as nuances desse caso, porque é disso que realmente se trata. Esse é alguém que ligou para o 911 e disse para eles que forças desconhecidas, agentes, estavam mexendo com ele. Alguém que está claramente doente. Esse uso indevido de uma ligação para o 911 foi um pedido de ajuda e atenção de que essa pessoa está gravemente doente mentalmente. E se a nossa resposta como sociedade fosse que precisamos manter essa pessoa sob custódia por 8 meses, porque isso aconteceu em janeiro e ele foi solto em janeiro? Se essa for nossa resposta, temos um problema básico na forma como tratamos pessoas com doenças mentais. Um motivo é que não temos recursos para manter sob custódia quem não cometeu violência, apenas ligou para o 911 devido à doença mental. Outro problema que estamos enfrentando, que é realmente essencial para essa discussão, além da ideia de que não podemos manter alguém sob custódia por 8 meses, é que nossa cadeia pode ser mais perigosa para essa pessoa do que se ela estivesse fora recebendo cuidados. Na nossa cadeia, muitas vezes falta cuidado eficaz de saúde mental. E só no último mês, 3 pessoas morreram na nossa cadeia em 1 mês e 19 ou, acredito que 18 pessoas morreram na nossa cadeia desde 2019. Então, não haveria nenhum meio eficaz ou solução que exigisse encarcerar alguém por 8 meses. Primeiro, por uma acusação de contravenção que, no máximo, pode resultar em apenas alguns meses de prisão. E segundo, uma acusação cujas necessidades às quais ela se destinava não estavam sendo realmente atendidas pela prisão. Acho que por falta de um termo melhor. O que pode ser feito, quero dizer, agora mesmo em Charlotte, Carolina do Norte, porque, no fim das contas, isso leva ao ponto em que alguém que sim tem antecedentes criminais. Ele claramente tem um diagnóstico de saúde mental muito perigoso e está nesse trem com uma faca. E por qualquer razão que esteja passando pela cabeça dele, ele decide, de acordo com o vídeo que vimos, cometer esse crime. Quero dizer, que tipo de recurso de saúde mental existe para evitar que DeCarlos Brown esteja nesse caminho de colisão com essa jovem e tenha esse momento em que comete esse crime? Chris, fico muito feliz que você tenha perguntado isso, porque meu trabalho em Charlotte tem sido principalmente em nome de pessoas acusadas de crimes violentos, que possuem graves condições de saúde mental. E esse é um tema no qual venho trabalhando há boa parte de uma década. O que posso te dizer é que em alguns momentos houve vários recursos que foram reservados, destinados ou direcionados para programas que poderiam ajudar pessoas com doenças mentais. Houve uma época em que um cliente meu com doença mental realmente precisava de ajuda. E ele teve a oportunidade, em um determinado condado, de cumprir liberdade condicional. E eu estava me esforçando muito para encontrar soluções ou lugares que pudessem tratá-lo e tratar sua doença mental. E o que me disseram naquela época, há alguns anos, é que não havia um único recurso no estado que pudesse ajudá-lo a atender essas necessidades, porque ou não eram voltados para o nível de supervisão que ele precisava, ou eram programas que não tinham vagas disponíveis. Então, nós temos esse problema. Temos o problema de que 100 milhões de dólares de financiamento federal foram retirados do Estado em março deste ano. Tudo isso era destinado à saúde mental e poderia ter sido usado em programas que ajudam pessoas que precisam de assistência em saúde mental. Isso é uma tragédia. Uma imigrante que veio para cá, que não fez nada de errado e só tentou viver a melhor vida possível em um novo país, foi brutal e terrivelmente assassinada. Não há como negar. Quem fez isso deve ser responsabilizado. Isso precisa acontecer. O que pode acontecer, espero, é surgir uma conversa real
sobre como direcionar recursos para evitar que isso volte a ocorrer. Isso é o mais importante. Ouço você falar isso também sobre seus clientes. E, sabe, parece realmente uma sorte para um cliente ter, e não estou dizendo isso só por dizer, mas ter um advogado como você, que está trabalhando para encontrar recursos de saúde mental para o cliente. E eu não sei quem era o advogado de DeCarlos Brown, mas ter alguém que tem esquizofrenia, um longo histórico criminal, já teve problemas com a lei no passado. A mãe dele o expulsou por preocupação com seu comportamento violento. Digamos que até existam esses tipos de recursos disponíveis para ajudá-lo. Como garantir que ele realmente vá buscar esses recursos quando na realidade ele está sendo trancado? Não é realista colocar todas as pessoas com esquizofrenia atrás das grades. Mas aí você os coloca em público, né, onde eles podem ter um surto mental, e isso acontece. Como eles realmente acabam indo e garantindo que vão ao aconselhamento e recebem todos os recursos de que precisam? E essa é uma discussão muito importante, longa e muito complicada, que eu acho que todos nós precisamos ter. Eu acho que a nossa percepção como sociedade é boa, porque quando acontece uma tragédia, muitas vezes o nosso impulso inicial é pensar: bem, essa pessoa está doente, eles têm problemas? E a conversa foi gradualmente mudando para, ao ver aquela manchete no noticiário, quando é um ato de violência, pelo menos termos aquele pensamento no fundo da mente de que aquela pessoa pode ter algum tipo de doença. A questão é, como lidar com isso? Resolvemos isso com longos períodos de prisão, isolando a pessoa da sociedade? Nós lidamos com isso trazendo mais recursos policiais? Vou dizer para vocês, pela minha experiência como advogado de defesa, lidando com pessoas com doenças mentais que são acusadas e cometeram crimes violentos, nenhum aumento de policiamento vai mudar esse tipo de situação. E é por isso que eu digo isso. Eu representei um homem que foi acusado de entrar em uma loja de materiais de construção, pegar ferramentas e outros objetos das prateleiras e agredir um completo desconhecido em plena luz do dia, quase até a morte. Isso não é algo que a polícia ou o exército possam resolver. É algo que medicação, tratamento, intervenção precoce e contato contínuo com profissionais podem ajudar. E eu acho que, para conseguir envolver essas pessoas, elas precisam ter recursos suficientes ao redor delas para que, quando começarem a sair do caminho, sejam trazidas de volta. Que existam tribunais de tratamento, que os responsabilizem caso decidam que vão parar de tomar. Que vão parar de tomar a medicação. Que existam autoridades e pessoas na aplicação da lei que sejam bem informadas sobre saúde mental, cujo trabalho seja tentar trabalhar com as pessoas e ter programas que envolvam cooperação com a polícia, garantindo que acompanhem essas pessoas e trabalhem em direção a objetivos de medicação e tratamento. Uma dessas coisas é que essas pessoas têm recursos muito limitados e acabam ficando sem teto. Depois de se tornarem sem teto, é difícil organizá-los e encaminhá-los para os programas necessários ou garantir sua participação. E se eles forem presos por algo como o uso indevido do sistema 911, não acho que chegaremos a um ponto em que, como sociedade, diremos: bem, essa pessoa vai ser marcada para ficar aqui por muito mais tempo do que um crime de contravenção poderia puni-la. Já tive casos na Carolina do Norte em que clientes esperaram mais de 6 anos para serem considerados aptos a seguir no sistema judiciário. Essas pessoas ficaram em isolamento solitário, sem julgamento, sem acesso ao mundo exterior e com muito pouco apoio, em uma cela sozinhas por muitas horas seguidas, e isso causou danos irreparáveis ao futuro delas. Então, eu diria apenas que há muitos detalhes nisso, mas ninguém merece ser atacado, machucado ou prejudicado por alguém que está doente. Precisamos achar uma solução adequada.
Sim, porque eu também acho, e é importante ressaltar, quero dizer, eu conheço pessoas que têm esquizofrenia e vivem vidas muito normais, não estão agredindo ninguém, e acho que esse é um ponto importante. Eu, como alguém que não é advogado, só fico observando e consigo ver a história se desenrolando, e você volta para esse bilhete escrito, e minha mente continua voltando para isso, e eu só fico pensando naquele momento, aqui está um juiz olhando para 14 casos criminais que essa pessoa teve. Ele cumpriu sua pena na prisão, não estava em liberdade condicional. Afinal, é esse o objetivo da prisão. Você cumpre a pena na prisão, segue com a vida e depois ocorre esse episódio. Mas o que mais poderia ter sido feito naquele momento por aquele juiz? Porque parece que alguém que tem mais de uma dúzia de processos criminais claramente não seguiu a lei durante a vida. Então dizer que uma nota escrita de que você vai comparecer realmente teria algum valor. Eu entendo porque as pessoas olhariam para isso e diriam que parece um pouco vazio. Então vamos desenvolver essa história e me deixe fazer o papel de advogado do diabo aqui. Claro. Então, a ideia é que essa pessoa chega, não importa quantas condenações criminais ela tenha, ela está sendo presa, está sendo levada por ter ligado para o 911 e dito: estou delirando, basicamente. Tenho problemas de saúde mental. Eles não estão atacando, agredindo ou causando danos a ninguém ou à propriedade. Eles estão ligando para as autoridades e basicamente dizendo que estão doentes. Se essas autoridades não resolverem a doença, esse juiz não deveria ser responsável por corrigir isso. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo seria que quando isso acontecer em qualquer tribunal, em qualquer sistema do nosso país, esse tipo de crime não é violento. Não é um crime grave. Em um mês ou dois, essa pessoa vai ter um advogado nomeado para o caso que provavelmente vai levá-la ao tribunal. Ela vai declarar o tempo já cumprido e vai voltar para a rua, porque isso é uma contravenção. E se mantivermos essa pessoa sob custódia por um ano ou mais só porque ela apresentou sinais de doença mental, então o que criamos é um sistema que não vai ajudar a resolver esse problema. Então, eu acho que tudo se resume a isso, nessa situação. É muito fácil dizer que, se essa pessoa estivesse sob custódia, nada disso teria acontecido. Mas a verdade é que essa pessoa não teria ficado sob custódia por 8 meses. Isso aconteceu em agosto. Essa pessoa foi presa em janeiro. Em nenhum cenário, essa pessoa, por esse tipo de infração, teria ficado presa por 7 meses. A punição máxima para um crime leve, na Carolina do Norte, é, se não me engano, 180 dias. Pode chegar a 150 dias. Trabalho com crimes graves, raramente atuo em contravenção. Mas o que eu diria é que esse prazo já vai ter passado e expirado, e essa pessoa já estará de volta nas ruas. Então não cabe aos juízes e ao pessoal mantê-los presos por crimes menores para sempre, porque sempre vai ter alguém que escapa por essa brecha, mesmo que a gente mantenha pelo tempo máximo. Eles saem e não receberam nenhuma ferramenta para ter sucesso, e aí algo assim acontece de novo imediatamente. Cabe a nós, quando os sinais estão lá, encontrar os recursos certos para manter essa pessoa afastada. A polícia vai ajudar, sim. Quero deixar claro que não estou sendo unilateral nem deixando de ser objetivo sobre o que precisamos fazer como sociedade. Vejo isso da seguinte forma: se policiarmos o metrô leve e as pessoas que não têm passagem forem retiradas imediatamente, ou se houver uma forma melhor de triagem para garantir que pessoas perigosas ou violentas não entrem naquela propriedade, assim como aconteceria se eu fosse a um aeroporto com uma faca. Quero dizer que há algo a ser dito sobre esse tipo de coisa. Há algo a ser dito sobre ser proativo. Então ninguém está dizendo que precisamos apenas esperar até que essa tragédia aconteça de novo. Ninguém está dizendo isso. Mas eu acho que ser proativo envolve ser decisivo sobre como usamos os recursos que temos. E é só que eu acho que a reação instintiva em um país onde prendemos mais pessoas do que qualquer outra nação do mundo é simplesmente nos apoiar nisso. E eu não acho que esse cenário seja viável nessa situação em particular, considerando apenas do que essa pessoa foi acusada. Não, e eu acho que esse é um contexto importante, especialmente quando você pensa na linha do tempo dessa acusação relacionada à ligação para o 911 que ele estava enfrentando desde janeiro.
Para finalizar, Jason, você é ideal para falar sobre casos de saúde mental, pois lida com eles que muitas vezes geram tensão no país. E uma coisa que eu sinto, como espectador mesmo, de certa forma, é sobre como tudo isso se desenrola. Quando falam de saúde mental, podem ser políticos, advogados de defesa, promotores, etc. Parece que isso vira só uma nota de rodapé na conversa, onde acontece uma tragédia, e aí alguém diz que precisamos de melhores serviços de saúde mental, todo mundo acha uma boa ideia, todo mundo aplaude e fica bonitinho. Seguimos em frente e esquecemos. Depois, em outra conversa, pensamos, não seria ótimo falar sobre saúde mental? Todo mundo aplaude, seguimos em frente, e então a próxima tragédia continua acontecendo. Como alcançar melhores serviços de saúde mental para todos, em vez de apenas discursos bonitos que recebem aplausos em almoços? Isso me deixa muito emocionado. Mas aquele cliente que mencionei antes, para quem busquei recursos de saúde mental, vasculhei o estado inteiro e perguntei para todos onde podemos colocar esse cara. Tive que deixar esse caso quando fui para a prática privada e quem assumiu acabou colocando ele em uma situação em que ele foi parar na prisão. Ele não precisou ficar muito tempo, ele já estava esperando há muito tempo pelo sistema, sendo tratado pela doença mental dele e sendo preparado para realmente ir ao tribunal. Ele tinha apenas 1 ano restante e, nesse período, tirou a própria vida. É muito difícil falar sobre isso. Então eu vejo isso diariamente, eu vejo isso através do nosso sistema. É uma situação constante que as famílias enfrentam nas ruas, lidando com seus filhos que estão tentando processar esses problemas. Mas também é algo que essa jovem, sabe, se foi cedo demais e de uma forma violenta demais, de um jeito que ninguém desejaria para ninguém. E, sabe, se for preciso uma tragédia na cadeia, na prisão, na rua, parece que às vezes isso é a única coisa que faz as pessoas enxergarem que não basta ser duro ou agir com mão de ferro, mas que precisamos de um cinzel. Precisamos realmente olhar para onde podemos causar mais impacto como sociedade, onde podemos colocar as pessoas em posições em que elas não estejam apenas seguras de danos e protegidas pela polícia, mas também onde outras pessoas estejam em uma situação em que a polícia e o sistema estejam trabalhando para garantir que recebam os recursos e a estrutura de que precisam, em vez de simplesmente deixá-las de lado até que algo assim aconteça. Porque você não pode varrer esse problema para debaixo do tapete. Eventualmente, esse tipo de tragédia vai acontecer de novo. Então eu realmente acho que esse é o tipo de coisa que faz o que você está sugerindo. Isso já ocorreu na cidade e cativou todos nós. É algo que gerou discussões e debates de ambos os lados sobre como melhor atender às necessidades das pessoas. Tem uma estação de metrô leve que, literalmente, a janela para a qual estou olhando agora dá para uma estação do metrô leve bem em frente ao prédio onde fica meu escritório. E eu vejo isso o tempo todo, todos os dias. Meus pais idosos pegaram o metrô leve para me encontrar para jantar no dia seguinte e ficaram um pouco abalados. É algo que precisamos abordar como comunidade, mas também precisamos ser inteligentes sobre como vamos lidar com isso. Agradeço muito a conversa. O contexto é ótimo, pois sei que essa história desperta muita paixão de todos os lados. Jason St. Albin, advogado criminal em Charlotte, Carolina do Norte, obrigado por participar do Law and Crime. Valeu, Chris. Eu agradeço. Isso é tudo do On the Case do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.